do ensino médio. E a gente vai conversar um pouco sobre como superar alguns desafios. Meu nome é Isis. Que é segunda série do ensino médio. O que eu quero que vocês percebam nessa aula? A aula passada a gente fez algumas atividades e essa aula a gente vai montar algumas coisas para superar os desafios e no nosso caso, no caso de vocês que são estudantes, são os desafios que a escola, as atividades escolares, a construção do conhecimento, ela vai apresentando para a gente ao longo da segunda série do ensino médio. Primeira tela, é o material que vocês vão precisar. Por que eu estou falando isso? É interessante vocês separarem esse material para a gente anotar algumas atividades e algumas reflexões que possam surgir ao longo dessa aula. Então, o que eu quero que vocês façam? Tragam um caderno ou uma folha, de preferência um caderno do projeto de vida, o caderno que vocês separaram para fazer as atividades de projeto de vida. Depois, caneta ou lápis, deixa separado. E a gente vai adicionar aqui um lápis de cor, e vocês vão entender mais para frente por que eu coloquei lápis de cor para vocês como material. E no final, o caderno do aluno, aquele que vocês receberam no início do ano na escola de vocês e que tem uma parte dedicada ao projeto de vida. Porque tem uma dica no final para que vocês aprofundem os conhecimentos das reflexões desta aula de projeto de vida. Bom, para retomar um pouco, a gente vai olhar esse slide e a gente vai lembrar da aula da semana passada, que é exatamente a equação de sucesso. Então, o que eu quero que vocês percebam? Primeiro, a semana passada a gente viu o quê? Como alcançar o sucesso, quais características ainda precisa ser desenvolvido para obter o sucesso e que decisões preciso tomar para me aproximar do sucesso. Vocês lembram dessa aula? Se não lembram, eu vou deixar um minutinho na tela para que vocês anotem algumas reflexões sobre a aula passada para a gente dar continuidade na aula de hoje. Então, um minutinho na tela. A gente olhou um pouquinho a questão da equação de sucesso. Por quê? Porque a gente precisa verificar principalmente alguns pontos fortes para quê? Para tomar algumas decisões. Então, quando a gente pensa em sucesso, e aí a gente lembra um pouco da aula passada, a gente vai pensar que o sucesso nosso são os objetivos que a gente traça. E no caso da segunda série do ensino médio, vocês traçam alguns objetivos e, inclusive, em cumprir alguns prazos, desenvolver algumas atividades. Então, a gente vai sempre olhar o sucesso como um objetivo. O que é sucesso? É o alcance desses objetivos, é você conseguir alcançar seu sonho, conseguir planejar seu projeto de vida e conseguir, inclusive, cumprir algumas atividades que você tinha colocado durante a semana para ser cumprida. Vou pedir para deixar na tela essa reflexão e vou ler para vocês. Então, essa reflexão é o seguinte: nossa vida apresenta altos e baixos, sejam elas em relação ao aprendizagem e ao desempenho dos componentes curriculares, a adequação às regras e às normas que formam nossa função social, seja a conveniência com os colegas, professores ou familiares. É importante que saibamos lidar com os obstáculos de modo determinado e com tolerância à frustração. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Aí a gente vai conversar um pouquinho. O que acontece? Muitas vezes a nossa vida, ela não é feita apenas de sucesso. Se fosse tranquilo dessa forma, a gente não precisaria de uma aula que a gente precisasse pensar em várias coisas, principalmente em competências, para conseguir desenvolver nosso projeto de vida. Então, nossa vida, nosso cotidiano, as atividades escolares, ela é feita de sucessos, de fracassos, de obstáculos, de fragilidades, de pontos fortes. Então, a gente tem várias situações que conseguem fazer ou que a gente se levante e vá caminhando, ou que a gente se frustre e pare um pouquinho.
O que a gente vai fazer hoje? A gente vai olhar um pouquinho essa questão da frustração. E a gente vai trazer uma competência socioemocional bem bacana para ser desenvolvida, que é exatamente a tolerância a essa frustração. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático e que faz parte do cotidiano escolar. Seu professor de arte passa uma atividade para você. Aí você vê um colega de classe ou da turma desenvolver essa atividade com uma facilidade absurda, que você olha e fala, nossa, gostaria de ser assim. Mas quando você tenta desenvolver essa atividade, você não consegue. Isso te frustra, ou seja, te paralisa. Por quê? Você tem tanta dificuldade naquela habilidade, naquela atividade, que você não consegue desenvolvê-la de forma tranquila. E aí é que a competência socioemocional de tolerância a essa frustração, ela entra para quê? Para ser um ponto forte para a gente conseguir superar esse obstáculo. Por quê? Vocês estão na segunda série do ensino médio, muitas de vocês já definiram um sonho, o que vocês querem, qual vida profissional, se vocês querem ir para a faculdade, se vocês vão fazer os dois. Então, muitos de vocês já estão pensando nisso, alguns já definiram, outros estão indo para essa definição. E é importante que a gente saiba que, além dos nossos objetivos, do nosso sucesso, algumas frustrações podem acontecer no meio do caminho, tá? Nesse momento de isolamento social, na qual algumas condições são limitantes, o que significa vocês não conseguem estar presencialmente na escola de vocês têm que usar todos os recursos disponíveis. Quais são os recursos? Os professores do centro de mídia, o material que vocês têm na casa de vocês, os professores da escola de vocês que estão conversando, tanto por aplicativos, redes sociais ou mesmo online. Então, a gente precisa utilizar os recursos disponíveis para continuar estudando e para continuar traçando os nossos objetivos e o nosso projeto de vida. Para isso, eu vou colocar uma perguntinha e vocês vão responder no caderno. Ou seja, vamos fazer um exercício de escrita, na qual a gente pensa e escreve uma frase respondendo essa pergunta. Então, vamos lá. Reflexão. Que situação desafiadora você enfrentou com sucesso neste primeiro bimestre? Vocês vão ter 1 minuto para pensar nessa pergunta e vão escrever qual que é a situação desse primeiro bimestre que foi desafiador. Por que eu estou insistindo da gente trazer por situações escolares? Porque a escola é um dos recursos que ajuda a gente a caminhar para o nosso projeto de vida. Então, nesse primeiro bimestre, vocês tiveram uma série de desafios. Escreve aí qual foi uma situação que desafiou vocês e que vocês conseguiram ter sucesso a partir desse desafio, dessa situação. Vou deixar 1 minuto na tela, vocês pensam e registrem no caderno, ou seja, escrevam em uma frase respondendo essa pergunta. Daqui a pouco a gente volta para conversar. Agora que vocês conseguiram identificar um desafio dentro das atividades escolares, dentro dos componentes, dentro desse primeiro bimestre, e conseguiram escrever como vocês superaram, a gente vai continuar a reflexão sempre olhando essa situação. Por quê? Como eu disse para vocês no início da aula, uma das competências que a gente quer ir desenvolvendo é exatamente essa diante de uma frustração, como você segue em frente. Então, a gente vai continuar pensando nisso. Para isso, eu trouxe uma atividade. Primeiro, tem 2 conceitos que eu vou colocar na tela e vou explicar um pouco para vocês e depois a gente vai desenvolver a atividade. Então, vamos lá.
Como que você supera desafio? Eu falei para vocês que a gente pode usar algumas competências. Essas são as duas competências que eu separei para a gente conversar nessa aula de projeto de vida. A tolerância à frustração, que é o quê? A habilidade de desenvolver estratégias eficazes para regular o sentimento de raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e serenidade perante as frustrações. E a outra, que é a resiliência emocional, que é a habilidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. É adaptar-se, ter flexibilidade, saber lidar com os próprios problemas, tomar decisões conscientes diante dos desafios e vencer obstáculos. Bom, o que significa? Essas duas competências, uma tolerância à frustração, que eu já venho conversado com vocês desde o início da aula, e aí eu trouxe uma outra competência muito importante, que é resiliência emocional. Essas duas, se vocês conseguirem administrar, vocês conseguem superar uma série de obstáculos. Então, o que acontece? Muitas situações da vida escolar nossa, dos caminhos que a gente tem para o nosso projeto de vida, para conquistar os nossos sonhos, elas podem se apresentar de forma frustrante, ou seja, ela pode se apresentar como obstáculos. O que vai acontecer? Se vocês tiverem tolerância a essa frustração, a esse obstáculo, vocês conseguem superar. Lembrem do fácil e tranquilo? Sim. É frustrante? Muito provavelmente. Mas, se você conseguir ter calma, tranquilidade, evitar raiva, evitar ansiedade ou estresse, você consegue olhar de novo para a atividade e ver o que você pode, que recurso que você pode para desenvolver essa atividade. Mesma coisa a resiliência emocional. Desenvolver na escola, significa isso. Vai se adaptando a esses obstáculos, frustrações, para conquistar o quê? O sucesso, ou seja, para conseguir contornar alguns problemas, conseguir contornar alguns obstáculos e desenvolver as atividades que você se propõe, alcançar os seus objetivos. Então, eu vou deixar na tela e vou pedir para vocês fazerem um exercício de escrita. O que é? Está na tela, vou deixar por 1 minuto. E vocês vão anotar os principais pontos que vocês enxergam dessas duas competências. Então, vocês vão escolher o que vocês acham mais importante, fazer essa anotação e depois a gente volta para conversar. Não copiem, por favor, façam um exercício de anotação, tá? E selecionem a informação que vocês acreditam ser mais bacana. 1 minuto na tela e a gente volta a conversar. Agora que vocês fizeram esse exercício de anotação, que a gente sabe que a competência que a gente vai olhar um pouco mais com ênfase, ou seja, com mais importância nessa aula, é exatamente a tolerância à frustração e a resiliência emocional, a gente vai desenvolver algumas atividades ao longo dessa semana. Vocês vão desenvolver, vão colocar na sua agenda de estudo para desenvolver essas atividades, para poder refletir. Colocar na tela.
São 5 perguntas que eu quero que vocês copiem para a gente conseguir desenvolver essas atividades ao longo da semana. Então, a pergunta 1. Qual foi a situação desafiadora que você conseguiu superar? Aí vocês escrevem qual que foi essa situação. Por que ela era desafiadora para você? O porquê é muito importante, que é o quê? Você identifica qual que é a causa desse desafio, por que ela fica como obstáculo. 3. Por que você considera importante lidar com essa situação de forma positiva? A gente está falando de 2 competências que a gente consiga ter na gente, desenvolver na gente para conseguir o quê? Alcançar nossos objetivos. 4. Como conseguiu superá-la? E 5, qual foi o resultado positivo disso para a sua vida? Eu vou deixar 2 minutos na tela, vocês copiem essas 5 questões, porque vocês vão fazer com calma e muito bem organizado durante essa semana. Então agora, nesse momento, eu quero que vocês apenas copiem essas questões. Quem quiser, pensou em alguma coisa, deixar anotadinho do lado, pode deixar anotado no caderno, não tem problema, mas o ideal é que durante a semana vocês pensem com mais tranquilidade no horário que vocês dedicaram ao projeto de vida e façam essa atividade, e depois vocês podem, inclusive, apresentar para o seu professor de projeto de vida, se vocês têm acesso a ele, se vocês têm um diálogo com ele. Então, vamos desenvolver essa atividade, 2 minutos para copiar. Agora que vocês conseguiram copiar essa atividade para depois pensar com calma ao longo da semana, eu sei que teve estudante que já foi respondendo algumas perguntas, não tem problema, mas eu vou insistir com calma ao longo da semana, olhem novamente essas perguntas e respondam uma por uma para que vocês consigam olhar os seus pontos fortes. Essa atividade é importante porque o ponto forte ele fica mais evidente quando tem algum obstáculo para a gente superar. E essa atividade ela vai levar vocês a refletirem e vai deixar mais evidente qual é o seu ponto forte, ou seja, como você supera esses obstáculos que vão aparecendo ao longo da sua vida escolar. O que eu quero que vocês façam para encerrar esse contexto, né, essa primeira parte da aula? Vou deixar na tela e eu vou ler para vocês algumas coisas. Não se trata de pensar no que deu errado,
mas sim em como você mobilizou estratégias de tolerância à frustração e resolução de problemas, de forma criativa, a ponto de superar e transformar algo que deu errado em algo que deu certo. Notem que eu deixei deu errado e deu certo entre aspas. Por quê? Um obstáculo não significa dar errado. Uma dificuldade em aprender alguma coisa não é dar errado. Significa só que você vai precisar o quê? Articular mais conhecimento. Vai precisar se dedicar. Vai precisar olhar aquele obstáculo, aquela dificuldade no aprendizado, aquela atividade que você não consegue fazer facilmente de outra forma. Vai precisar mobilizar outros tipos de conhecimento, se organizar mais. Para quê? Para que você consiga superar esses obstáculos, essa dificuldade de aprendizado. É muito comum, e isso é interessante, quando você pensa numa dificuldade de aprendizado, você fala, não tô conseguindo fazer, eu não sei. E desiste. Na primeira dificuldade você desiste. O interessante é você insistindo, e quando você não consegue por si, ou seja, sozinho, você conversar com algum colega que tem facilidade, chamar seu professor para explicar novamente, entrar na internet e ver um texto que possa te auxiliar, ou seja, você vai descobrindo formas e até muitas vezes criativas de conseguir lidar com essa dificuldade que você tem. Então, o deu certo e deu errado sempre vai vir entre aspas, porque não é uma dificuldade que vai fazer você dar errado, ou não é você solucionar e chegar ao sucesso que significa que tudo deu certo na sua vida. Então, tem essas coisas que a gente sempre toma cuidado e deixa entre aspas, porque são dificuldades, fragilidades e pontos fortes, sucesso. Agora, como que vocês vão fazer? A gente refletiu as situações e tudo mais. Coloquei a atividade 2 para vocês perceberem como que vocês fazem durante essa semana e libera principalmente a sua criatividade. A gente está conversando aqui de obstáculos, de iniciativa criativa, de como você consegue superar esses obstáculos, como você supera as dificuldades. Tá mais claro os seus. Vocês podem compartilhar? Sim, compartilhe com a turma de vocês online, compartilhe com o professor de projeto de vida. Se vocês quiserem, compartilhe com a família, com os amigos, com as pessoas que moram com você, para que essas pessoas consigam ver essa história em quadrinho, que seja um momento criativo e mais divertido também. E aproveitem para aprender um pouco mais essa linguagem que compõe a história em quadrinhos. Então, a gente aumenta ainda o conhecimento de vocês. Agora, eu quero que vocês façam o quê? Vão copiar os passos para se construir uma história em quadrinhos. Lembra que eu falei que história em quadrinho tem todo um formato? Eu trouxe um desses formatos, a gente adequou aqui para a sala, para essa aula de projeto de vida, tá? E eu preciso que vocês anotem os passos dessa história em quadrinho. Então, vamos lá. Vou deixar a cada passo dessa história em quadrinho 2 minutos para vocês irem anotando. 2 minutos na tela. Vou ler primeiro e depois eu deixo para vocês anotarem. Primeiro, divida a folha em A4
uma folha A4, papel sulfite, em 4 quadros. A história pode ter de 4 a 12 quadros. Então, é uma dica aí. 2. Elabore um breve roteiro antes de iniciar a desenhar os desenhos. Isso te ajudará a organizar as ideias, a prever quantos quadros serão necessários para contar a história e também a definir qual será o conteúdo de cada quadro. Então, vocês têm um início de 4 quadros, pode ampliar até 12 quadros para não ficar muito extenso. E aí a dica é: faz um roteiro antes, que aí vocês vão ter uma noção de como vai ficar essa história em quadrinhos antes de colocar elas no quadro. Então, faz esse roteiro para desenvolver nessa linguagem da história em quadrinhos. Vou deixar 2 minutos na tela, vocês fazem essa anotação e a gente continua os passos da história em quadrinho. Daqui a pouco a gente volta para conversar. Agora a gente voltou para conversar um pouquinho mais sobre essa história em quadrinhos. Vocês anotaram os principais pontos, ou seja, como que vocês vão construir essa história. Lembre-se que aqui nas aulas de projeto de vida a gente vai olhar a questão dos desafios e como vocês superaram esses desafios de uma forma mais criativa e usando uma linguagem que é a de história em quadrinhos. A próxima etapa eu vou pedir a mesma coisa. Eu vou deixar 2 minutinhos, consigam pensar um pouco durante a semana. Então, eu vou pedir para deixar na tela e vou explicar a atividade. O que eu quero que vocês façam? Formulem algumas perguntas básicas para estruturar o roteiro e construir uma história com começo, meio e fim. Então, o primeiro slide, a gente fez o quê? Colocou que vocês têm que dividir em quadros a história em quadrinhos e colocou que vocês precisam fazer um roteiro. Agora a gente trouxe como que vocês fazem um roteiro. Então eu vou deixar 2 minutinhos na tela, vocês copiem. São 6 perguntas. Aí vocês copiem essas 6 perguntas para fazer o roteiro de vocês. A primeira pergunta: quem são os personagens? A segunda: o que aconteceu? Terceira: por quê? Quarta: como a situação se desdobrou? Quinta: quando aconteceu? Sexta: onde aconteceu? Essas perguntinhas é para quê? Para orientar o roteiro de vocês. A gente falou que numa história em quadrinhos vocês precisam de um roteiro básico. Então essas perguntas vai orientar esse roteiro, a construção desse roteiro. 2 minutos para copiar essas perguntas, para que vocês consigam fazer o roteiro para desenvolver a história em quadrinhos durante a semana. Daqui a pouco a gente volta e continua a conversa.
Agora vocês já têm em mãos quantos quadros, o roteiro, como organizar esse roteiro, como desenvolver esse roteiro. Então a gente já sabe que para a gente liberar um pouco a criatividade e utilizar uma linguagem como a de história em quadrinhos, a gente tem características. E eu estou apresentando algumas dessas características, claro, adequada a essa aula de projeto de vida, a esse ambiente centro de mídias, para que vocês consigam de forma criativa. A gente consegue, com isso, desenvolver algumas competências, ver quais são seus pontos fortes, como vocês superam as dificuldades e ainda liberar um pouco a criatividade. Vou colocar outra aqui, para que vocês consigam finalizar. Então, o que acontece? Depois que vocês dividiram um quadro, tiveram um roteiro, é só vocês começarem a construir a história em quadrinhos. Dá para fazer, essa aqui é uma forma manual de fazer a história em quadrinhos. Por que eu falo manual? Vocês vão usar desenho, vocês vão desenhar, vocês vão dividir a folha de papel A4 em 4 partes, vão fazer o próprio roteiro, mas a gente sabe que tem aplicativos, sites que conseguem fazer essas historinhas em quadrinhos. Lógico também. Vocês podem usar, ao invés de desenhar cortes, podem ferramentas que vocês tenham em casa, né, ferramentas, quando eu digo, é lápis de cor, giz, tinta, não sei quais recursos vocês têm, para deixar mais colorida essa história. Então, vocês usem a criatividade, os recursos tecnológicos que vocês têm disponível. Se só tem lápis e borracha, usem esse lápis e borracha. Se tem todos os recursos disponíveis, como lápis de cor, tinta, revista para recorte, usem isso. O importante é vocês trabalharem com uma linguagem bacana, criativa, para quê? Para olhar um pouco mais vocês e como vocês superam as dificuldades que vocês encontram ao longo dessa vida escolar. Projeto de vida que vocês receberam no começo do ano. Então, o que acontece? Podem ir para a situação de aprendizagem das páginas 144 e 145, lá do caderno do aluno de projetos de vidas que foi entregue para vocês no começo do ano. Essa situação de aprendizagem, ela vai aprofundar as discussões e as conversas que a gente teve aqui. Então, anotem as páginas, por favor. É página 144 e 145. Anotaram? Então, a gente continua para encerrar. O que eu vou retomar hoje? A gente começa lembrando, né? Começou a aula de hoje, lembrando da aula passada, que é o quê? Vocês fizeram um caminho para o sucesso. A gente lembrou do conceito de sucesso, que é o quê? Quais são os seus objetivos, como vocês conquistam esses objetivos, como você vai conquistar o seu projeto de vida, como você vai conquistar o seu sonho. Então, isso seria um sucesso. Hoje, a gente olhou um pouco mais dos desafios que podem aparecer quando a gente está indo para os nossos objetivos, quando a gente está indo para os nossos sonhos, caminhando até os nossos sonhos para alcançar os nossos objetivos. Como que eu pedi para vocês olharem esses desafios? Desenvolvendo duas competências. A resiliência, que é o quê? A adaptação às situações, tá? Não é a aceitação às situações, é a adaptação a elas. É você conseguir achar estratégias para superar esses desafios. E a tolerância à frustração. Por quê? Para não paralisar vocês, para que vocês continuem a caminhada de vocês. Então, essas duas competências, quando bem desenvolvidas, elas são pontos bem fortes para superar vários dos obstáculos, tanto da vida escolar, quanto profissional, quanto acadêmica. Então, a gente pode ir desenvolvendo ao longo do segundo ano e ao longo da nossa vida essas duas competências. Como que eu pedi para vocês olharem isso? Por meio de uma linguagem que a gente chama de história em quadrinhos. Então, a gente vai usar o recurso da história em quadrinhos para deixar essa atividade mais de reflexão e de pensamento em relação aos obstáculos e superar esses obstáculos mais criativo, mais divertido. Então, a aula de hoje, a gente fez esse caminho. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigado pela participação. Não esqueçam de desenvolver essas atividades e o estudante que conseguir, que puder, que tiver acesso, compartilha com a turma e com os professores de vocês em casa. Gente, eu vou me despedindo agora e a gente volta na próxima semana com mais um tema para o projeto de vida. Até mais ver. A gente volta depois para a próxima semana. Tchau, gente.